Terminou a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. A primeira edição está chegando ao fim a fase de grupos e hoje vamos falar sobre os jogos do grupo G e também do grupo H. Eu sou o Caio, você está no canal CLSC. Se for novo por aqui, por favor, se inscreva, deixe o seu like no vídeo e deixe já o seu comentário, diz como é que está o seu time no Mundial, se ele está participando dos 4 times brasileiros ou se você torce para algum time de fora do Brasil, mas está participando do Mundial. Se você não está torcendo para ninguém nesse Mundial, mas diz quem você acha que vai ganhar essa competição. Então, vamos direto ao ponto. Vamos falar primeiro de Real Madrid. Na verdade, não. Vamos falar primeiro do grupo G, grupo da Juventus, que começou jogando nesse domingo à 1 da tarde e venceu por 4-1 via o Wydad Casablanca. O Wydad Casablanca, que é um time do Marrocos, e perdeu o primeiro jogo para o Manchester City por 2-0, agora perde por 4-1 para a Juventus. Eu comecei menosprezando bastante a Juventus antes do Mundial começar, porque as últimas temporadas deles não têm sido boas lá na Itália, muito menos a nível europeu. Ficaram até fora da Champions League por um tempo, até disputaram nessa última temporada e dessa vez classificaram até com uma certa tranquilidade para a edição da temporada que vem. Bom, mas a Juventus venceu por 4-1 a equipe do Wydad Casablanca. Grande partida do Yildiz, ele começou muito bem a temporada, é o jogador turco, camisa 10 da Juve, depois acabou caindo um pouco de rendimento, como o time todo comandado pelo Thiago Motta até então. Agora o Igor Tudor é o treinador e começa bem esse Super Mundial, 2 goleadas e disputa a liderança do grupo com o Manchester City na última rodada. Com essa vitória por 4-1, a Juventus chega a um saldo aí bem melhor do que o do Manchester City. Bem melhor não, o City ainda conseguiu fazer 6, ele precisava fazer 7 para assumir a liderança. Então, como a Juventus tem 2 goleadas, está na liderança da Copa do Mundo de Clubes e pode conseguir um caminho melhor nas oitavas de final. Mas já vai ter um grande teste nessa última rodada, que é contra o Manchester City. Antes da competição começar, eu daria um favoritismo maior ao City. Agora eu acho que está bem equilibrado, até porque o City também é um time novo, de certa forma tem cara a competição como pré-temporada. Claro que eles querem ganhar, até porque não ganharam nada na temporada, como a Juventus também não ganhou, mas o City meio que tinha mais a obrigação de vencer algo com o time que tem, com o investimento que tem, do que a Juventus, que está se reformulando, né? Está tentando voltar ao cenário de onde ela não deveria ter saído, né? Bom, o Manchester City venceu por 6-0 a equipe do Al Ain. O Al Ain já está eliminado, mais uma goleada sofrida. O Wydad Casablanca também está eliminado, né? As duas equipes de Juventus e City já estão classificadas para as oitavas, só resta saber quem vai passar em primeiro lugar. Então, 6-0 para o Manchester City. O Haaland dessa vez foi titular. No primeiro jogo, o Guardiola fez uma escalação um pouco diferente. Dessa vez, Haaland titular, marcou o gol de pênalti, perdeu algumas oportunidades, poderia ter feito 7, 8 e seria necessário para assumir já essa liderança antes da última rodada contra a Juventus. Então, o Haaland marcou, o Gundogan também fez gol, o Cherki, que foi contratado agora. Essa vitória do City por 6-0, teve gol também ali do Echeverri, jogador argentino, ex-River Plate, marcou um golaço de falta. O Oscar Bobb, que é uma promessa do Manchester City, e o Gundogan marcou 2 vezes. A primeira foi sem querer, ele queria dar assistência para o Haaland, mas não conseguiu. E no grupo H, grupo do Real Madrid, o Real venceu por 3-1 a equipe do Pachuca do México. Eles jogaram também na final do Intercontinental em 2024, o antigo Mundial, agora passa a ser chamado de Intercontinental com esse novo Mundial criado, chamado também de Copa do Mundo de Clubes. Mas o Real Madrid derrotou o Pachuca na final lá, vencendo por 3-0. Dessa vez é 3-1. O time do Pachuca é praticamente o mesmo da ocasião. Alguns reforços chegaram, como o Kennedy e também o John Kennedy, 2 jogadores brasileiros, ambos revelados pelo Fluminense, né? O Kennedy teve uma passagem recente pelo time do Flamengo, não deixou saudade nenhuma, né? Ele que pertenceu por muitos anos ao Chelsea, mas mal foi utilizado lá. Agora eles não têm mais contrato com o Chelsea, tá aí contratado do Pachuca, foi titular. O John Kennedy entrou no segundo tempo. O Pachuca tem lá no seu ataque o Rondon, um jogador venezuelano, que teve uma carreira ali na Inglaterra e é o capitão da equipe do Pachuca. Conseguiu marcar o gol com o Montiel, o jogador que foi bem elogiado pelo Florentino Pérez depois da disputa do Intercontinental no ano passado. Ele tem 19 anos de idade, é uma promessa do futebol mexicano. E o Real Madrid vence por 3-1. Se ontem o irmão do Bellingham, o Jobe Bellingham, fez o primeiro gol dele pelo Borussia, dessa vez o Bellingham fez o primeiro gol dele nessa Copa com a camisa do Real Madrid. Ele fez o segundo gol do jogo, o Real saiu na frente com um gol
Na verdade não, o primeiro gol foi do Bellingham mesmo, o segundo gol é do Arda Güler e o terceiro gol é marcado pelo Valverde, né. O Valverde faz o terceiro gol do Real Madrid e o Montiel ainda desconta para o Pachuca no final. O Real Madrid jogou melhor do que o primeiro jogo contra o Al-Hilal, mas o Al-Hilal é uma equipe mais forte, é verdade. Mesmo assim, e olha que o Real Madrid tem que destacar isso, né, perdeu o jogador muito cedo. O Asensio foi expulso quando ainda estava 0-0. O Asensio que vai perder espaço do jeito que ele está jogando, né. Terminou a temporada em baixa, ele começou muito bem, dando conta do recado, mas aí cometeu falhas nos jogos contra o Barcelona, fez pênalti contra o Arsenal, apesar de não ter sido gol. De qualquer maneira, ele cometeu pênalti. Dessa vez ele fez uma falta imprudente, era o último homem, então foi expulso. Se fosse pênalti, como foi comentado na transmissão lá na Casa TV, eu acho que realmente poderia caber o vermelho. Foi muito, assim, desnecessário mesmo. Se fosse pênalti, seria amarelo provavelmente pela dupla punição. Pra não dar a dupla punição. Já era pênalti, não tinha por que dar amarelo. Normalmente acontece isso, mas eu não sei se o Ramon Abate-Abel, que foi o árbitro do jogo, o árbitro brasileiro, que foi bem, mandou bem no jogo. É incrível como no Brasil, Ramon Abate-Abel, o Wilton Pereira Sampaio sempre vão mal nos jogos aqui, mas chega lá pra apitar pela FIFA, eles conseguem ir bem. O Wilton Pereira fez uma boa Copa do Mundo em 22, mas no Brasil, né, a gente tem que sofrer com eles aqui, né. Às vezes até com os nossos times, né, que estão indo muito bem até agora na Copa do Mundo. O meu time não tá lá, né. Bom, o Ascenso é expulso, o Tchouaméni tem que jogar de zagueiro, mais uma vez ele é recuado, e olha que o Rudiger estava no banco, entrou no segundo tempo e acabou só se envolvendo numa polêmica lá. O árbitro na hora fez um sinal assim que é para indicar uma ofensa racista no campo, e o jogo normalmente é até paralisado, mas não foi comprovado, porque o árbitro não ouviu, ninguém estava perto. O Rudiger teria acusado isso. O Gustavo Cabral, que foi o jogador que teria cometido o crime, disse que não, que ele chamou o Rudiger de cagão, cagão de merda, ou cagão de merda, né, cagão de merda em espanhol, cagão de merda em português, é uma frase que se diz muito na Argentina. Ele falou que repetiu isso várias vezes e que disse que chamou o Rudiger para brigar lá fora. O Rudiger falou que ia, então não entendi por que que o Rudiger, ou por que que o Ramon Abate-Abel entendeu que era racismo, o que aconteceu. Acredito que não tenha sido, e eu não entendi também por que que o Rudiger cavou um pênalti ridículo, do nada ele caiu no chão, e eu não sei se a questão do Gustavo foi antes ou depois. De qualquer maneira, vida que segue. O Pachuca vai para a última rodada precisando vencer. Eles empataram não, eles perderam para o Al-Hilal não, porra. Perderam para o caramba, tá osso aí. Perderam para o Leipzig na primeira rodada. Leipzig não. Que vídeo é esse, meu Deus? Perdeu para o Salzburg na primeira rodada. É um outro Red Bull, nenhum do Red Bull devia estar aí, né. Que eles fizeram pra estar aí? Ganharam pelo ranking, não ganharam o título pra estar aí. Mas tudo bem. O Salzburg venceu o Pachuca na primeira rodada, agora o Pachuca perde para o Real Madrid, então a situação do grupo fica complicada para a equipe do México, dificilmente vai se classificar. A última vaga deve ficar entre Leipzig, Salzburg e a equipe do Al-Hilal, que vai enfrentar na última rodada justamente o Pachuca. Então o Al-Hilal é favorito para vencer o Pachuca, tem 2 empates até agora, empatou com o Real Madrid na estreia, empatou com a equipe do Salzburg agora na segunda rodada. O Salzburg enfrenta o Real Madrid é favorito para vencer, mas por que não pode empatar também. Se empatou com o Al-Hilal empatou com o Salzburg, no momento estão se classificando Salzburg e Real Madrid. Eu vou deixar a classificação aqui na tela do lado, no final, de todos os grupos. No grupo A nós temos o Palmeiras com 4 pontos, junto com a Inter Miami. Nessa segunda-feira encerra a participação da fase de grupos para as equipes do grupo A e do grupo B. Então no grupo A, Palmeiras e Inter Miami têm 4 pontos e se enfrentam hoje, nessa segunda, às 10 da noite. O Porto e o Al-Ahly têm 1. Também se enfrentam às 10 da noite, no mesmo horário. Os jogos da última rodada são simultâneos, em cada grupo. Então o Palmeiras e Inter Miami podem se classificar juntos, caso o jogo termine empatado. Se um vencer, aí tem que torcer pelo empate entre Porto e Al-Ahly. E ainda assim o saldo de gols é negativo para as duas equipes. A Inter Miami tem um saldo de 1 positivo, o Palmeiras tem um saldo de 2, enquanto o Al-Ahly tem -2 e o Porto -1. E eu ainda acho que vão passar Palmeiras e Al-Ahly, perdão, Palmeiras e Inter Miami, como eu coloquei na simulação. Acho que o Palmeiras até vence o jogo hoje, mas Porto e Al-Ahly devem empatar, ou quem vencer lá não vai superar o saldo da Inter Miami.
No grupo B também, encerrando a participação nessa segunda-feira, o Botafogo tem 6 pontos. Ainda não está 100% garantido na próxima fase, pode se classificar. Para se classificar, na verdade, basta empatar. Se perder, ainda tem a questão do saldo, tem que perder de goleada para o Atlético de Madrid conseguir a classificação. O saldo do Botafogo é de 2, o Atlético de -2. PSG tem 3 pontos, o Atlético de Madrid também. O Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid às 4 da tarde, enquanto o PSG encara o Seattle Sounders hoje, nessa segunda-feira. São jogos de hoje, amanhã eu vou comentar sobre eles. Só para passar a classificação dos demais grupos após a segunda rodada completa. O Bayern de Munique já está classificado no grupo C, 6 pontos. Acontece a disputa pelo segundo lugar com Benfica e Boca Juniors, mas no caso o Benfica enfrenta o Bayern e o Boca enfrenta o Auckland City. O Boca tem que golear e torcer para o Bayern continuar 100%. No grupo D, o Flamengo já está classificado, o único brasileiro já garantido nas oitavas, 6 pontos. O Chelsea tem 3 e o Esperance da Tunísia também. Os dois se enfrentam na última rodada. O Flamengo pega o Los Angeles já eliminado. No grupo E, o River Plate tem 4 pontos. A Inter de Milão tem 4 pontos também. O Monterrey tem 2. E aí a disputa, o grupo está em aberto, tudo pode acontecer nesse grupo E. O Raya Reds já está eliminado. O grupo F tem o Fluminense na liderança com 4 pontos, o Borussia também tem 4. O empate já dá classificação tanto para Fluminense quanto para Borussia na última rodada. No caso, o Borussia precisa um empate cabe para ele, porque o Fluminense vai enfrentar o Sundowns. Então, o Sundowns iria a 4 pontos e o Borussia, se empatar com o San Hyundai, também vai a 5 pontos como o Fluminense, caso os dois empatem. A tendência é que os dois vençam, mas o Fluminense não teve um jogo tão tranquilo quanto se esperava contra o Hyundai e o Borussia muito menos contra o Sundowns. No grupo G, Juventus e City já classificados, só resta saber quem vai ser o primeiro, os dois se enfrentam na última rodada. E no grupo H, Real Madrid tem 4 pontos, Salzburg 4, Al Hilal 2, Pachuca eliminado com 0. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Perdão aí pela. É... pel- Nossa, mano, eu vou encerrar. Perdão por tudo isso, né? Hoje, segunda-feira, é segunda-feira, né?